primeira ideia que eu queria trazer para os irmãos nessa noite, é que a fé verdadeira, ela reflete-se na liderança. A fé verdadeira reflete-se na liderança. John Wesley tinha um dizer que era o seguinte: se você quer incendiar a igreja, incendeie primeiro o púlpito, incendeie primeiro a liderança. O fogo precisava começar de cima para baixo. E aqui, irmãos, temos a razão pela qual Paulo deixou Tito em Creta: colocar as coisas em ordem, como eu destaquei para os irmãos. O apóstolo tinha o costume, queridos, de pregar o evangelho de cidade em cidade. E quando ele terminava uma viagem missionária, ele olhava e falava assim: agora vamos voltar e verificar como essas igrejas estão, como esses irmãos estão. Nós podemos verificar isso lá em Atos 15:36, que diz assim, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. Ao que parece, queridos, Paulo, após plantar uma igreja em Creta, ela ficou por lá e falsos mestres se infiltraram no meio dela. Falsos mestres estavam minando a fé dos cretenses, buscando reintroduzir práticas judaizantes. Esses indivíduos, irmãos, pervertiam o evangelho, afirmando que Jesus Cristo, por si só, não era suficiente, sendo necessário acrescentar ritos, sendo necessário seguir as tradições rabínicas, sendo necessário circuncidar aqueles que não eram. Era isso que os judaizantes faziam quando eles se infiltravam nas igrejas. E com isso, queridos, eles estavam anulando a liberdade com que Cristo havia libertado aqueles irmãos. Pense, um porteiro, irmãos, responsável, protege a entrada de um edifício. Ele verifica cuidadosamente cada pessoa que entra, garantindo que não entre ninguém que seja sem autorização. Se ele for negligente e permitir a entrada de desconhecidos sem discernimento, ladrões, falsários poderão infiltrar-se, causando prejuízos e colocando em risco a segurança dos moradores. E, irmãos, da mesma forma, os presbíteros são como guardiões da igreja, são como porteiros que protegem a igreja, chamados a vigiar atentamente contra os falsos mestres, contra aqueles que entram na igreja com doutrinas enganosas e tentam infiltrar-se no meio da igreja. Irmãos, se os presbíteros forem descuidados, permitirão que ensinos distorcidos se infiltrem e enfraqueçam o povo, desviando-os da fé. Eles precisam exercer sua função, queridos, com zelo e com fidelidade, protegendo a igreja e preservando-as do falso ensino e dos falsos mestres. Diante deste problema, queridos, a função de presbítero era essencial na igreja. Por isso que Paulo diz a Tito: constitua presbíteros na igreja. Paulo havia plantado a igreja, mas aparentemente ainda não havia liderança colegiada estabelecida. Era necessário constituir presbíteros, não apenas um, mas mais de um, pois a ausência de uma organização eclesiástica adequada permitia, irmãos, que os falsos mestres entrassem e fizessem o que bem entendessem. Pois as igrejas, como eram recém-formadas, elas não possuíam o conhecimento necessário da palavra de Deus. Agora, pensem vocês, chegava naquela época um judeu numa igreja, ele tinha conhecimento da Escritura, ele sabia manusear as Escrituras do Antigo Testamento, que era o que eles tinham na época. Então, o que acontecia? Automaticamente aquele judeu ganhava primazia e autoridade dentro da igreja, e ele começava a ensinar. Ele era um líder que se levantava naturalmente. Por isso que os judaizantes ganhavam muito espaço quando eles estavam na igreja. Eles tinham conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento e as ensinavam na igreja. Mas os presbíteros, queridos,
eles deveriam ser nomeados, diz o texto, conforme os critérios já estabelecidos. Veja que Paulo, quando fala para Tito constituir presbíteros, ele fala, conforme eu te prescrevi. Havia um entendimento, uma diretriz apostólica estabelecida. E os presbíteros, queridos, diz o texto, deveriam possuir um bom testemunho, algo que era evidente, presente, refletido, sobretudo na sua vida e na sua família. E diz o texto, né, que o presbítero ele deveria ser marido de uma só mulher. E aqui, queridos, a igreja já está rompendo o antigo costume do Israel da poligamia, dos vários casamentos. Já é criada uma norma no Novo Testamento onde os cristãos deveriam ser casados apenas um marido com uma esposa e nada mais. Já tinha se tornado uma norma, e isso começou a ser ensinado nas igrejas. A bigamia havia sido proibida, assim como também extinta a lei do levirato. A lei do levirato era quando um marido era casado com a esposa e aquele marido morria, o irmão daquele marido deveria casar-se com aquela esposa para dar continuidade na descendência do irmão. Isso também acabou com essa ordem que a igreja recebeu. Diz ainda a palavra do Senhor que os presbíteros deveriam ter os filhos crentes, que não estivessem envolvidos em uma vida desregrada e imoral. Uma vida que era caracterizada, irmãos, pelos excessos, pelo desperdício, corrupção, né? Uma entrega total aos prazeres carnais, falta de controle. Os filhos dos presbíteros deveriam ser ensinados em toda a disciplina. Em outro texto, né, o apóstolo Paulo diz, lá em Timóteo, ele pergunta, como que os presbíteros vão governar a igreja de Deus se eles não governam bem a sua própria casa? Então, governar bem a própria casa é um reflexo daquilo que nós governamos a igreja. Aquilo que fazemos em casa é aquilo que nós trazemos à igreja. E olha como esse texto, ele é pesado, ele é puxado. E Paulo continua destacando essas características pessoais do presbítero. Ele falou da família e agora ele fala da característica pessoal do presbítero. E ele muda o termo. Ele utiliza o termo bispo, que significa supervisor. E isso os irmãos vão entender melhor quando nós trabalharmos o capítulo 2. Eu não vou me adiantar aqui, mas quando chegarmos no capítulo 2 eu vou explicar melhor por que ele usa o termo bispo aqui. Porque ele quer distinguir o presbítero bispo aqui nesse texto em diferença aos homens mais velhos e às mulheres mais velhas do capítulo 2. Mas isso nós falaremos no próximo sermão. A mudança de termos, queridos, enfatiza o papel da supervisão pastoral. Ele reforça a necessidade de certas qualidades apresentando primeiro as negativas, ou seja, aquilo que eles não deveriam ser, e depois as positivas, aquilo que eles deveriam ser. E pelas características negativas, ele diz o seguinte: os presbíteros deveriam ser homens irrepreensíveis, ou seja, homens que não tivessem do que ser repreensíveis, como dispenseiros de Deus, né? Eles deveriam ter uma conduta, devem ter uma conduta íntegra, sem acusações que desabonem a sua vida ou ministério. É aquela ideia do testemunho de fora. Ele precisa ter um bom testemunho dos de fora. O presbítero também deveria não ser arrogante, deveria ser humilde, sem impor sua vontade de forma autoritária. O Senhor não concedeu um rebanho para ser pastoreado pelos presbíteros da igreja com autoridade, com arrogância, com força. O presbítero não deveria ser arrogante, não irascível, não pode se irritar facilmente, nem reagir com explosões de raiva. Ele deve ser controlado. Ele vai ouvir coisas, ele vai ouvir afronta, vai ouvir situações, pode até estar se doendo de raiva por dentro,
mas ele não responde com raiva. Não dado ao vinho, né? Não deve ser escravizado pelo álcool, não dado ao muito álcool. Nem violento, deve ser pacífico e moderado. Nem cobiçoso de dor de ganância, né? Não deve buscar lucro desonesto, especialmente no ministério. Não deve haver um interesse próprio em que ele pode extrair da igreja e do ministério. Irmãos, isso mostra para nós que existe a ideia do que não se deve fazer. E às vezes nós nos preocupamos muito com essa ideia. Olha, eu não roubo, eu não mato, eu não peco, e nós só nos preocupamos com aquilo que nós não fazemos. Mas as Escrituras, elas são claras. Não é só aquilo que eu não faço, existe aquilo também que eu devo fazer. Eu não posso, irmão, somente apenas deixar de fazer o que é errado. As Escrituras me ensinam que eu preciso fazer o que é certo.